Glória seja sempre dada ao Pai, glória ao Filho e ao Santo Espírito, um só Deus, supremo e redentor, por todos os tempos sem fim. Amém. Que todos se sintam acolhidos na casa do Senhor, por esse Deus trino que estende os seus braços para nos acolher com o seu grande amor, amor eterno, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Ele seja para sempre louvado. Nós convidamos os irmãos para juntos lermos a palavra de Deus, que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, os versos 3 a 14, que nos fala sobre este grande amor deste Deus trino, cujo plano, cujo projeto de salvação é aqui revelado para nós. Nós vamos nos colocar de pé e vamos fazer esta leitura de maneira alternada, e nós vamos fazê-la da seguinte maneira: as vozes femininas e as vozes masculinas se alternarão na leitura desse texto. As queridas irmãs estarão então começando a leitura no versículo 3, depois os homens seguirão até o versículo 14 então. Leiamos então, as queridas irmãs podem começar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. e ele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Nós vamos falar com Deus em oração, adorando essa trindade bendita. Vou convidar a nossa irmã Elaine Martins para nos dirigir a Deus nesta palavra de oração. Marcelo, ela está aqui à sua esquerda, quase aqui na frente. Nós vamos pedir a nossa irmã que nos conduza então nesta oração, nesse instante. Amado Deus, nós queremos render graças, ó Pai, por este amor eterno, completo, total, ó Deus, que não só veio até nós, ó Deus, mas que nos resgatou, nos salvou e nos garante, ó Deus, que estaremos contigo completamente, eternamente, diante do Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos, te louvamos por este momento em que podemos estar como corpo do Senhor, filhos teus, ó Deus, reunidos para louvar, honrar o teu nome. Que o teu nome seja proclamado, ó Deus, aqui neste lugar e em todos os lugares da terra, ó Deus.
para que muitos venham a conhecer esse amor tão maravilhoso, tão grandioso que o Senhor tem por nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor com este hino: a Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Antes de nos assentarmos, vamos nos saudar mutuamente no amor de Cristo Jesus, desejando ao seu irmão, à sua irmã, uma semana abençoada por Deus. À medida em que forem se cumprimentando, poderão se assentar. E nós abrimos novamente a palavra de Deus, agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os versículos 18 a 20. Um texto bastante conhecido, chamado de A Grande Comissão. Mateus 28, 18 a 20. Lemos assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Antes de nos recolhermos a um momento de oração silenciosa, nós vamos ouvir mais uma vez o conjunto coral da nossa igreja, juntamente com o GIG. Oremos silenciosamente então, irmãos. Bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai,
pela assistência do Teu Santo Espírito, nos achegamos a Ti nesta hora, Senhor, para suplicar o Teu favor sobre cada um de nós, porque somos pecadores e precisamos, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, nas nossas fragilidades, nas nossas mazelas, nos nossos pecados. Confiamos no sangue bendito derramado pelo Teu Filho na cruz para nos remir e nos salvar. Perdoa-nos, Senhor, purifica-nos, fortalece-nos na fé bendita em Teu Filho Jesus Cristo. E que nesta noite, Senhor, com os nossos olhos voltados para a Tua mesa, possamos lembrar do Teu sacrifício por nós e lembrar do Teu chamado, do serviço que o Senhor confia à Tua igreja e a cada um de nós, para cumprir o Teu plano, Senhor, plano eterno de salvação de todos aqueles que foram destinados para isso. Abençoa, Senhor, esta igreja, o Seu ministério aqui neste lugar. Abençoa, Senhor, os nossos missionários espalhados por tantos lugares, especialmente aqueles que estão em lugares difíceis, ó Deus, onde têm sido perseguidos por causa do Evangelho. Sustenta-os, Senhor, com a Tua graça. Continuamos clamando a Ti, Senhor, também pela nossa pátria, pela nossa nação, por este governo interino, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, olha para nós, ó Deus, e muda a nossa sorte. Precisamos de Ti, Senhor. Também, Senhor, temos intercedido durante este mês pelas famílias. Ó Deus amado, como esta nação será diferente se tivermos famílias abençoadas, famílias, ó Deus, saudáveis. E por isso nós Te pedimos que a partir das famílias aqui representadas nesta noite, que venha a este templo para Te adorar, o Senhor possa, Senhor, começar uma mudança na nossa sociedade. Dá-nos, Senhor, firmeza na fé, dá-nos disposição, ó Deus, de fazer o bem, de ouvir a Tua voz e cumprir a Tua vontade, ó Deus. Abençoa os casais, abençoa os filhos, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, daqueles lares que estão passando por lutas, provações, seja de que ordem for, ó Deus. Tu és soberano e poderoso para intervir e ajudar e solucionar, Senhor, os problemas. E por isso nós Te clamamos, ó Deus. E Te clamamos que, como família da fé e família de Deus, nós possamos estar unidos para Te servir com amor e alcançar outras famílias para Cristo Jesus. É a nossa oração, Senhor, que Te fazemos humildemente, clamando a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar de pé mais uma vez, queridos irmãos, e vamos louvar novamente essa Trindade bendita através do hino de número 9. E enquanto estivermos entoando este hino, nós queremos dar oportunidade àqueles irmãos e irmãs que separaram este domingo para estarem consagrando a Deus os seus dízimos e as suas ofertas, de fazê-lo com gratidão e alegria na presença do Senhor. Aqueles que nos visitam se sintam bem à vontade. Esse é um dever, um privilégio dos membros dessa igreja, mas se quiserem, poderão também, livremente, contribuir com a causa do Senhor nesta localidade. Louvemos então ao Senhor. A
favor, se assente. Hoje nós temos mensagem preparada para as crianças e aquelas que têm até 2 anos com a companhia de um de seus pais. As crianças entre 3 e 6 anos com a Renata e as crianças de 7 anos. Podem vir aqui onde está o gasofilácio, aqui em frente. É melhor vir pelo corredor central e é melhor também ir pela porta de entrada hoje, por causa da disposição aqui da nossa frente. Mas podem vir aqui. Eu peço ao Marcelo Milarato que também venha para orar a Deus. Mas as crianças vão sair pela porta de entrada hoje. Pode orar, Marcelo, por favor. Senhor, diante do Teu altar, viemos Te agradecer por todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o Deus da providência e o nosso sustento provém de Tua vontade, da Tua graça e da Tua misericórdia para conosco. Aceita, Senhor, esse dízimo que trazemos a Ti nesse momento, Amém. Que é uma pequena parte de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Queremos também Te pedir pela vida daquelas pessoas que cuidam tão bem de nossas crianças, ensinando o caminho do Senhor para elas. Esteja com elas nesse momento. Amém. Assim como pela mensagem que teremos daqui a pouco através do pastor. Amém. Em nome de Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Nós estamos aqui cultuando o Deus que nós acreditamos, porque Ele se revelou a nós assim, como sendo único. Ao mesmo tempo, esse Deus que se revela a nós dessa maneira, afirma ser também 3 pessoas. O que a matemática não pode explicar, mas o que a fé consegue discernir. E essa afirmação que aprendemos na leitura da Palavra de Deus tem grandes implicâncias em nossa vida. Ela afeta tudo o que nós cremos e de maneira crucial, transformadora. E essa afirmação que a Bíblia nos faz da unidade de Deus e da tripessoalidade de Deus, ela entra em choque direto com a produção da idolatria que nós, os seres humanos, desde os primórdios da nossa existência, estamos realizando. O ser humano constrói ídolos e mitos. No Salmo 115, e eu convido você para abrir a sua Bíblia nesse instante comigo, nós encontramos um diálogo registrado nessa canção do Salmo 115, aonde fica bastante nítida a diferença entre aquele que acredita num único Deus e aqueles que acreditam em deuses. E o Salmo 115 nos diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem,
e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Esse é o contraste nítido que nós encontramos nesse salmo e, consequentemente, em toda a Bíblia, entre os dois caminhos que o ser humano pode escolher para andar. O caminho dos ídolos, ídolos que nós construímos, que nós fazemos, podendo usar o melhor que temos, prata e ouro para isso, ou o caminho da fé, do Deus que os nossos olhos não veem, porque Ele está nos céus, mas é o único que faz o bem a Israel, à casa de Arão, a todos os que se dirigem a Ele. Esse Deus se revela a nós como soberano, Senhor de tudo. E quando nós vamos conhecer a revelação de Deus lendo a Bíblia, nós lemos a afirmação clara e forte do livro de Deuteronômio que nos diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E o profeta Isaías diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Ao mesmo tempo que nós encontramos essa afirmação clara que Deus nos faz, nós encontramos também as afirmações das apresentações que Deus faz de si mesmo a nós. A primeira frase da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus se apresenta como Criador de tudo que existe. Mas não é um Criador solitário que estava criando algo para preencher uma necessidade dele. Longe disso. É um Criador comunitário. Porque no versículo seguinte nós lemos que o Espírito de Deus pairava sobre a criação. E quando lemos o Novo Testamento, o evangelista João nos diz que por meio de Jesus Cristo tudo foi criado e veio a existir. A comunhão dessas três pessoas eternas, benditas e divinas, fez nascer o universo, fez com que tudo existisse.
não para preencher qualquer necessidade, como disse há pouco, porque eles já eram eternamente satisfeitos em si, mas para dar lugar a outros, como estamos vendo e veremos mais detidamente daqui a pouco. Então Deus se apresenta assim a nós, um ser único, mas tripessoal. Talvez um gaúcho diria trilegal, não sei. O Pai, o Filho, que no Antigo Testamento é-nos apresentados como o anjo do Senhor, e o Espírito, que nos é apresentado como o Espírito de Deus. Então essa é uma revelação que chega a nós, e que nós não podemos negá-la, porque se chega a nós assim é porque há um propósito, para que nós saibamos disso, e a fé consegue discernir essa revelação e essa afirmação. Mas muito embora o Antigo Testamento nos fale sobre isso, apenas no Novo Testamento é que esta verdade se tornará inteiramente esclarecida. E agora eu peço que você volte aí a manusear sua Bíblia, abrindo-a no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. E antes de lermos o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, algumas afirmações importantes. O Novo Testamento nos inicia contando a história de Jesus Cristo. E a primeira frase do Novo Testamento vincula Jesus Cristo a Israel, porque diz que ele é filho de Davi e filho de Abraão. Não existe a menor possibilidade de se entender quem é Jesus Cristo, a não ser que nós o entendamos dentro do seu contexto, dentro da sua genealogia, porque ele está vinculado aos seus antepassados. E quando nós olhamos para Jesus Cristo e a história dele, conforme nos é apresentada, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, chamados de Evangelhos, nós encontramos um homem em tudo semelhante a nós, seres humanos. No que tange a sua humanidade, Jesus foi um homem comum, um israelita comum. Ao nascer, ele foi circuncidado ao 8º dia, como outras crianças, como ele, também foram. 40 dias depois de ter nascido, os seus pais o levaram ao templo em Jerusalém e o apresentaram ao Senhor numa cerimônia presidida por um sacerdote, e ali o Senhor Jesus foi não só apresentado, mas consagrado a Deus, porque era isso que o livro de Levítico e de Êxodo diziam que precisava ser feito com todo o primogênito que nascesse dentro das famílias de Israel. E assim foi. Ele não foi exceção. Depois de um período aproximado de 2 anos, quando ele e seus pais viveram no Egito, receberam a orientação de Deus para voltarem a Nazaré, eles o fizeram. E chegando em Nazaré, se instalaram ou se reinstalaram naquela cidade, os pais, e agora trazendo consigo seu filho. E o que lemos é que Jesus viveu uma vida comum, onde ele cresceu e se desenvolveu
como qualquer pessoa que vivesse em Nazaré, qualquer criança dos seus dias. Anualmente, José e Maria subiam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E aos 12 anos, eles levaram o seu filho. E naquele momento, o seu filho participou de uma cerimônia no templo, onde ele permaneceu, mesmo que seus pais tivessem começado a viagem de volta. E tendo participado daquela reunião, daquele encontro, daquela Páscoa, ele se torna o que na sua nação se chamaria um filho da lei, um filho do mandamento. Ali já algo extraordinário pode ser notado nele, fora do comum, porque ele permanece no templo, ouvindo e questionando os doutores da lei. E quando seus pais o reencontram aflitos, ele diz a eles: eu estava na casa de meu pai, tratando dos assuntos do meu pai. E ali nós encontramos o primeiro lampejo de que aquela criança não é só mais uma criança, mais um israelita. E os seus pais, e Maria especialmente, conforme Lucas registra, deve ter guardado isso no coração e começado a pensar no que mais seria o seu filho. Ele volta para Nazaré e por 18 anos, melhor dizendo, ele vive normalmente, trabalha normalmente, provavelmente seguiu ao ofício de seu pai, que era construtor, que era carpinteiro, porque ele ficou conhecido como filho do carpinteiro José. Mas chega a hora em que ele precisará dar um passo extraordinário. Deixar o conforto da vida comum para se apresentar a Israel e à humanidade, com toda a sua força, e cumprir a sua missão e o seu destino. E isso aconteceu quando ele deixou Nazaré e seguiu na direção do deserto da Judéia. Deixou a Galileia e procurou as areias do deserto da Judéia. E corria, como corre, pelo deserto da Judéia o rio Jordão. E entre o deserto e o rio Jordão, o filho de Zacarias, chamado João, estava promovendo um reavivamento espiritual em Israel. E as pessoas eram atraídas por aquele homem, pela simplicidade do que ele aparentava, mas de fato a simplicidade e a contundência da sua mensagem. O filho de um sacerdote tinha todos os benefícios da vida sacerdotal. A classe sacerdotal nos dias de Jesus Cristo era a classe mais beneficiada em Israel. Mas o filho de Zacarias, do sacerdote Zacarias, optou por outro caminho. Ele abriu mão de todos os benefícios de uma carreira sacerdotal para viver no deserto. Para viver uma vida rústica. Mas Jesus o procurou.
E Jesus, ao procurar João, que estava vivendo no deserto e anunciando a mensagem de Deus e batizando pessoas nas águas do Rio Jordão, quando uma multidão era atraída para ouvir aquele profeta chamado João, naquele instante, Jesus também se apresenta. E quando nós lemos o registro daquele instante, que se encontra nos 4 evangelhos, nós percebemos que algo novo aconteceu. Algo novo na vida de Jesus. Algo novo na vida de João. Algo novo na vida de todos os que estavam percebendo e participando daquele momento. Jesus se apresenta e João o recebe. O recebe reconhecendo quem ele era, que ele era superior a ele. João havia dito que quando o Messias chegasse, ele não seria digno de sequer desatar-lhe as correias da sandália. Um serviço de absoluta humildade. João nem se via apto a fazer isso. Por isso, nós lemos agora, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, no versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. E aqui, nesse instante, o Deus único é o Deus Trino, inequivocamente. Aqui fica claro que Jesus Cristo não é um mero israelita comum, embora tenha vivido boa parte da sua vida como tal. Mas ele é Deus entre nós, Deus encarnado, a quem o Pai se dirige diretamente. E quando nós comparamos esse registro nos 4 evangelhos, nós percebemos que a voz está falando diretamente com o Filho, mas também ela é ouvida pelos que estavam ao redor. Porque se diz: este é o meu Filho, como se o Pai o estivesse apresentando a todos. Mas também se diz: tu és o meu Filho. Num discurso direto, Pai para Filho. E nesse instante, então, nós encontramos a revelação de quem Deus é. Um ser trino que vem a nós, que nos visita, que nos encontra. Jesus não poderia ter começado a sua atividade como o Messias de outra forma. Não poderia ter começado a pregar o reino de Deus, não poderia ter começado a fazer os milagres que ele fez antes disso. Antes de Deus deixar claro aquilo que Deus já havia antecipado para Israel nas páginas do Antigo Testamento. Precisava ficar absolutamente límpido e esclarecida essa realidade. Quem é Jesus?
Ele é Deus entre nós. Ele é o Filho de Deus, o unigênito, como João gosta de chamá-lo no seu Evangelho. O único. E quando nós olhamos para esse acontecimento, por consequência, continuamos a ler as Escrituras, nós percebemos que não há nada que esteja alheio a essa realidade na Bíblia e na vida cristã. Os 3 elementos fundamentais da vida cristã só são possíveis de serem vividos porque Deus é trino. O primeiro deles, a leitura proveitosa das Escrituras. Nós só podemos fazer tal leitura da Bíblia e absorver o que está escrito como sendo o recado de Deus para nós, porque as Escrituras são a revelação do Pai e do Filho, transmitida pelo Espírito Santo. Por isso Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, nos diz: homens santos falaram da parte do Deus Santo, movidos pelo Espírito Santo. Nós só podemos conhecer a Bíblia porque o Espírito Santo de Deus não apenas inspirou os autores da Bíblia, mas hoje Ele nos ilumina, Ele nos faz receber essa palavra, não apenas para nos informar, mas para nos transformar. Quanta gente lê a Bíblia e isso não faz qualquer diferença em suas vidas. Mas o cristão é transformado. Porque ao ler as Escrituras, o Espírito Santo faz entender que Deus está falando com ele, para ele. A segunda prática fundamental da fé do cristão, do discípulo de Jesus Cristo, que só é possível porque Deus é trino, é a oração. Jesus orou e os seus discípulos pediram: ensina-nos a orar. E Jesus nos ensina a orar, dizendo: quando orardes, dizei: Pai nosso. E ao fazer isso, Jesus está abrindo os braços do Pai dele a nós. Então, quando você e eu oramos, nós temos o mesmo acesso a Deus que Jesus tinha e usufruiu, porque o próprio Jesus muitas vezes era encontrado no deserto, nas montanhas, orando, buscando a Deus. A oração só é possível porque podemos chamar Deus de Pai e nos aproximar na certeza de que os braços de Deus e os ouvidos de Deus estarão abertos a nós. A oração só é possível porque Jesus Cristo ofereceu ao Pai um sacrifício pleno e satisfatório. E assim Deus pode ouvir o que dizemos a Ele. Pecadores perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo. A oração só é possível porque nós, ainda que queiramos, não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede em nosso favor, com gemidos inexprimíveis, e assim Deus nos ouve. E a terceira prática cristã
que só é possível por causa da triunidade de Deus, é a comunhão dos irmãos, a realidade da igreja. A igreja é a casa de Deus, que Deus nos dá acesso a ela, porque na porta dessa casa está o seu Filho, e o Filho abre as portas da casa para que entremos nela, e nós entramos nela, porque o Espírito Santo de Deus nos leva até essa casa, nos leva até o Filho, e nós entramos no redil de Deus, como Jesus gostou de falar no Evangelho de João. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem na casa de Deus. Terá o seu lugar. E aos seus discípulos Jesus Cristo disse que iria abrir a porta dos céus para que todo aquele que nele crê pudesse entrar na casa e nas moradas de Deus. A leitura proveitosa das Escrituras, a oração e a comunhão dos irmãos, todas essas são práticas indispensáveis da vida cristã, que só são realidade porque Deus é trino. E porque esse Deus age e torna tais verdades reais para nós também. Por fim, o evangelista Mateus, que nos mostrou de maneira tão clara a tripersonalidade de Deus, conclui a sua história sobre Jesus Cristo, e lemos há pouco em nosso culto, o último capítulo do Evangelho de Mateus, a conclusão dessa história, desse registro fiel sobre Jesus Cristo. No capítulo 28, versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a nossa tarefa. Uma vez que, pela fé, entendemos quem Deus é. O que Deus fez, faz e fará em nosso favor. Por isso Jesus Cristo nos diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trazendo pessoas para conhecer o Deus Trino, serem abraçadas por Ele. Um irmão nosso do passado, meditando e escrevendo sobre a realidade da Trindade, da tripersonalidade de Deus, ele usou uma expressão para nos ajudar a entendê-la. O Pai, o Filho e o Espírito estão em perfeita harmonia entre si, de braços dados uns com os outros. Mas eles abrem os seus braços para nos acolher, para dizer: entra aqui, chega aqui. E esse é o grande benefício que a realidade revelada pelas Escrituras sobre quem Deus é nos ensinam, pelo menos em parte dela, como temos a oportunidade de ver juntos hoje.
Nós vamos nos preparar para participar da mesa do Senhor. E o coral e o grupo instrumental Guanabara nos ajudam nessa preparação com a música.
servirmos o alimento de Deus ao rebanho de Deus que está reunido neste lugar. Ao instituir essa mesa, o nosso Salvador e Senhor Jesus usou dos elementos comuns que estavam naquela celebração pascal, tomou 2 deles, o pão e o cálice, e ao instituir, Ele nos diz que está presente conosco, uma presença espiritual, real, e que faz diferença. E pela fé, quando participamos desses elementos, somos abençoados pelo próprio Senhor que instituiu esta mesa. A bênção vem de Deus, não vem dos elementos, porque a promessa que Ele fez, Ele tem cumprido. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, como Senhor da sua vida, se você está em plena comunhão com a casa de Deus, a sua igreja, você está convidado a participar da ceia do Senhor. E participando assim, com humildade e gratidão, o Senhor nos abençoa. Então você, nessas condições, está convidado a participar desta mesa. Enquanto recebemos o primeiro elemento, nós vamos cantar o hino com a condução do grupo instrumental. E ao recebermos o segundo elemento, cantaremos o segundo hino. Nós temos aqui um elemento que não contém glúten. Vou pedir para o Cícero distribuir, Cícero, por favor, esse elemento àquelas pessoas que precisam participar assim.
Aquela Páscoa que Jesus celebrou com os discípulos dele, ele tomou o pão, orou ao Pai e agradeceu. E partiu o pão e o repartiu com os discípulos. E o que disse a ele, diz a nós: isto é o meu corpo, partido em vosso favor. Comei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Todos aqueles que participaram do pão, tomem também do cálice, fazendo isso em memória do Senhor. Esperemos uns pelos outros e ao final tomaremos juntos.
Após haver ceado, Jesus Cristo tomou o cálice, como fizemos agora, e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Sangue bendito, sangue precioso, que nos traz remissão de pecados. Vamos ficar todos em pé. Oremos. Nós te damos graças, nosso bondoso Deus, pois nos trouxeste aqui, nos reuniste, para que tivéssemos a oportunidade bendita de, pelos vínculos eternos e revelados, te adorarmos em espírito e em verdade, reconhecermos quem Tu és, e como isso renova e transforma as nossas vidas. Que saímos daqui, ó Deus, como Jesus nos diz, como testemunhas vivas, que anunciam pelas palavras e pelas atitudes quem Deus é. E como todo ser humano pode conhecê-lo, abandonando os ídolos e aproximando-se do Deus que abre seus braços para nos receber, e em amor nos transformar. Ó Deus, que seja uma semana bendita pela presença do Senhor em nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e que Ele vos dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sobre vós, sobre a casa de Deus mundo afora, para a glória do Deus eterno, trino e bendito. Amém. Ele foi
Boa escolha, Maestro Flávio, terminar o culto com um baião. Nada melhor do que de um dia onde a gente comeu uma bela feijoada. E, aliás, quem quiser levar um pouco dessa feijoada, o Ministério de Eventos está à disposição para oferecer para aqueles que quiserem levar feijoada para casa, podem procurar os irmãos ao final do culto. Nós gostaríamos de saber se temos aqui conosco hoje alguém que está nos visitando. E se houver, pudesse colocar de pé um instante, por favor. Muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Alegria poder contar com a presença de vocês. Os irmãos que estão perto aí dos nossos visitantes, queiram recebê-los em nosso nome. A igreja preparou uma lembrança para vocês. Por favor, também recebam com alegria. Por favor, dê atenção ao boletim, que através dele você não só se informa, mas também pode participar daquilo que Deus está realizando em nós e através de nós. Tenha uma semana bendita na presença dele.